Hoje eu começo uma nova série de mensagens chamado Bem-aventurados, baseada nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando Jesus sobe o monte para ensinar os seus discípulos e também ensinar todos aqueles que estão em torno dele a santa palavra. Este sermão foi pregado pelo maior homem de todos os tempos, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada palavra que saiu dos seus lábios é verdade, e cada palavra que ele disse não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Esta palavra, este sermão que eu vou reproduzir não é meu, é de Cristo Jesus. Portanto, ele fará bem a você, ele te encherá, ele te fortalecerá, e ele vai alinhar você com a santa palavra dele. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 12, eu vou ler na versão NVI. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Jesus começa esse sermão subindo ao monte, assim como Moisés também subiu ao monte para trazer os 10 mandamentos, para trazer a lei para o povo. Jesus Cristo sobe agora ao monte para trazer para nós um tempo novo, um novo ciclo, o tempo da graça de Deus que é derramado sobre nós. Quando Moisés sobe o monte e traz as tábuas da lei, a saber, os mandamentos, o último mandamento está escrito: não cobiçarás. Todos os mandamentos da lei são mandamentos externos. Dá para ver se a pessoa faz ou dá para ver se ela não faz. Somente o último mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 17, vai falar: não cobice as coisas, não cobice a mulher do seu próximo, não cobice. Esse mandamento é um mandamento subjetivo. Ninguém pode dizer se o outro está cobiçando ou não está cobiçando. Isso é de dentro do ser humano. Somente Deus pode ler o nosso coração, saber o que está na nossa mente. Porém, os outros mandamentos são externos. Os homens podem ver se fazemos ou não fazemos. Mas Romanos capítulo 7, versículo 7, de todos os mandamentos que tem, o apóstolo Paulo cita para os fariseus ou para aqueles que estão ainda presos à lei, somente esse mandamento: não cobiçarás. E ele cita isso em Romanos 7,7, porque ele quer mostrar para aqueles homens que a mudança que Deus quer produzir em nós não é externa. A mudança que Deus quer fazer em nós, a transformação que Deus quer fazer em nós, ela é interna. Ela é de dentro para fora. Ela não é de fora para dentro. Por isso que Jesus vai dizer que não tem problema, porque os discípulos dele comiam coisas sem lavar as mãos. Porque ele falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque a boca fala o que está cheio o coração. E no sermão das bem-aventuranças, Jesus começa o sermão, e hoje nós vamos nos atentar somente a esta parte: os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
essa pobreza de espírito, não é ser pobre financeiramente, não é ser pobre intelectualmente, não é ser pobre emocionalmente. Essa pobreza de espírito a qual Jesus se refere é aquela pobreza de uma pessoa que reconhece o que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa pobreza de espírito está totalmente vinculada ao fato de que eu sou um homem pecador, e eu estou morto em meus pecados e delitos, nas minhas transgressões, nos meus pecados. E diante da minha pobreza diante de Deus, e da minha incapacidade de salvar a mim mesmo, eu olho para Deus e digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um homem pecador e eu necessito desesperadamente da Tua graça, do Teu favor, do Teu amor. Senhor, salva-me. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu, como um homem pobre de espírito, nós como pessoas que devemos ser pobres de espírito, precisamos reconhecer que o salário do pecado é a morte eterna. Portanto, a pobreza de espírito, ela está ligada à minha perspectiva correta de mim mesmo. Eu preciso saber e entender que eu sou um homem pecador, e que eu não posso ser salvo pelas minhas obras. Efésios 2, de 8 a 10, pela graça sois salvos. Efésios 2, de 8 a 10, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda boa obra que Deus de antemão separou, para que andássemos nelas. Deus não nos salva pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela graça. Essa pobreza de espírito, ela me leva a entender que Deus está mais preocupado com aquilo que eu sou do que com aquilo que eu faço. Pobreza de espírito está totalmente ligada ao ser e não ao fazer. Por isso que Jesus começa com esse versículo e dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque se Jesus começasse esse sermão dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem de nós poderia ver a Deus? Se Jesus começasse com bem-aventurados os puros de coração, estaríamos todos perdidos. Porque Jesus mesmo disse: é do coração do homem que vem o adultério, o homicídio, as blasfêmias, o falso testemunho. O nosso coração, diz o profeta Jeremias, é corrupto, é perverso, é enganoso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque nele estão as saídas da vida, as fontes da vida. O nosso coração não presta, o meu coração não presta, o seu coração não presta. Se Jesus Cristo tivesse começado dizendo: bem-aventurados os puros de coração, estaríamos todos perdidos, somente Ele é puro de coração. Mas quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, a pobreza de espírito nos leva a nos humilharmos diante de Deus. A pobreza de espírito nos leva a dizer: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor, eu confesso a Ti os meus pecados, cura-me. E quando nós nos entregamos a Deus, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus purifica toda a nossa consciência de todas as obras mortas. O sangue de Jesus pode purificar o seu e o meu coração. Por isso que limpos de coração é depois de pobres de espírito. Por isso que misericordiosos é depois de pobres de espírito. Pacificadores depois de ser pobres de espírito. Fome e sede de justiça depois de ser pobre de espírito. Se não formos pobres em espírito, não teremos nenhuma dessas qualidades que Jesus espera de nós. Começa com a pobreza de espírito. E a pobreza de espírito é se humilhar, é se quebrantar, é se dobrar diante de Deus, é ser humilde. Eu preciso usar um texto para fortalecer essa verdade
aonde Jesus nos ensina mais sobre a pobreza de espírito. E ele vai nos ensinar isso em Lucas 18, de 9 a 14. E ele diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça. Veja, confiar em sua própria justiça não tem nada a ver com pobreza de espírito. Pobreza de espírito significa não ser autossuficiente, não ser orgulhoso, não ser arrogante. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, a alguns desses Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você entendeu? Entendeu a teologia dele? Ele está dizendo que ele não é como os outros. Ele está comparando a santidade dele com a santidade dos outros. Essa é uma teologia de comparação. Jesus nunca ensinou isso. A nossa santidade jamais deve ser comparada, ou o nosso processo de santificação jamais deve ser comparado com qualquer pessoa para a gente se exaltar. Este homem está num engano tão terrível. A teologia dele é de comparação, é eu e o outro. Eu estou indo na igreja mais ou menos, mas você viu aquele outro lá está perdido, até que eu estou bem. Mais ou menos assim que ele está falando. Essa teologia não é bíblica. E aí, continuando, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Então ele estava olhando para o chão, humilhado. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus disse: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Este homem, ele se quebrantou diante de Deus. O que é que Deus viu naquele publicano? Pobreza de espírito. As nossas obras diante de Deus são como trapos de imundícia. Nós precisamos entender que Deus é santo, santo, santo e todo-poderoso. E esse publicano entendeu mais isso do que aquele homem que não saía da igreja. E ele estava comparando a sua santidade dele com o outro. Isso é loucura, irmãos. E tem mais. Outro engano que tem aqui é que nós sempre ouvimos falar isso. Não sei se você já ouviu. Os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Existe muita gente fazendo um monte de coisa errada. É preguiçosa, é avarento, é soberbo, é mentiroso. Fazendo tudo errado. E aí começa a sofrer humilhações. Vem à igreja, mas tem amizade com o mundo. Vem à igreja, mas trai a mulher. Vem à igreja, mas não é bênção para os filhos. Vem à igreja, mas não é correto. Aí acontece alguma coisa na vida dessa pessoa, ela está sendo humilhada, ela diz assim: não tem problema, porque está escrito, os humilhados serão exaltados. Eu estou sofrendo uma injustiça aqui, no meu entendimento, mas vai chegar uma hora que Deus vai me exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia, irmãos. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia, em Lucas 18, de 9 a 14, no último versículo, e Jesus ensina, é aquele que se humilha, esse será exaltado. Você consegue entender a diferença? É aquele que se humilha, é aquele que é pobre em espírito, é aquele que bate no peito e não aponta para os outros, e não se compara com os outros, e não mede santidade com os outros, mas ele olha para Deus, igualzinho Isaías. Você já leu Isaías capítulo 5? Isaías capítulo 5,
você vai ver uma coisa muito interessante. Eu acho que eu vou pedir até para você, se você conseguir aí, você colocar lá Isaías capítulo 5. Porque Isaías capítulo 5, por exemplo, versículo 18. Ai dos que prendem a iniquidade com cordas de engano. Versículo 20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. E você vai olhando o versículo 5 de Isaías, além desses ais, Isaías começa a apontar mais. Por exemplo, o versículo 27. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. 22. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. 26, 27, 28, ele vai em quase todos os versículos, você vai ouvir Isaías falando assim: ai de você que bebe, ai de você que trapaça, ai de você que mente, ai de você que rouba, ai. Só que o capítulo 6, irmãos, a coisa muda completamente de figura. Capítulo 6 vai dizer assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo, e acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe quando um homem e uma mulher se torna pobre de espírito? Quando tem uma visão de Deus, quando entende quem é Deus. Porque Isaías, antes de ver o Senhor num alto e no sublime trono, ele fala: ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano. Mas quando Isaías vê Deus assentado no trono, ele não diz mais ai para ninguém, ele aponta o dedo para ele mesmo, ele diz assim: ai de mim que sou um homem pecador. Pobreza de espírito vai acontecer quando a gente dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, permita-me ver um pouquinho da tua santidade, como o Senhor é grande, como o Senhor é santo, como o Senhor é puro, como o Senhor é maravilhoso. E perdoa-me, Senhor, e perdoa os meus pecados. Conserta a minha vida, alinha a minha vida. Eu pequei contra ti. Já leu o Salmo 51? Salmo 51. Ele está escrito lá. Se você puder, veja o Salmo 51, para a gente entender o que é pobreza de espírito. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. Todo o pecado cometido é cometido contra Deus e somente contra Deus. E na pobreza de espírito, a gente reconhece que os nossos pecados não são contra os outros, mas os pecados é contra Deus. E aí, quando a pobreza de espírito vem, o quebrantamento vem, e a gente chora e pede perdão a Deus, e Deus nos lava, nos limpa e nos alinha de novo com a santa vontade dEle. Talvez nos falte um pouco mais de oração, talvez nos falte um pouco mais de secreto. E por falar em secreto, vamos entender um outro texto que Jesus ensina sobre pobreza de espírito, que está em Lucas capítulo 6, de 46 a 49. E ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei. Aqui se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou as alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a torrente, e deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica,
É como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra ela, ela caiu e sua destruição foi completa. E algumas pessoas leem esse texto aqui e falam assim: esse texto é da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha. Não, irmãos, esse texto não é da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha. Esse texto é da casa sobre a areia. As duas casas estão sobre a areia. Aqui não está dizendo em momento nenhum que tem uma casa que foi construída sobre a rocha. As duas foram construídas no chão. A diferença entre um homem e o outro é que um deles cavou. E cavou até achar a rocha. Você está entendendo a diferença? Quando você olha as pessoas, você não consegue ver ela como casa de Deus, você não consegue ver os alicerces. Quando você olha a casa na rua, você não sabe dizer o quão fundo é o alicerce daquela casa. Somente Deus sabe dizer. Mas eu quero dizer a você que o pobre de espírito, ele não sabe viver sem Deus. Então ele começa a cavar, até encontrar a rocha. Isso significa que ele tem que fazer força, que ele vai suar, que ele vai cansar. Mas o que ele está fazendo? Ele está buscando a rocha, ele está buscando o Senhor, ele está buscando Deus, porque ele sabe que a tempestade vai chegar, o vendaval vai chegar, as torrentes de água vão chegar, elas vão chegar. Mas quando derem sobre esta casa que está sobre a rocha, ela não vai cair. A sua casa não vai cair em nome de Jesus. Mas você precisa cavar. Você precisa dizer: Senhor, dá-me forças, porque são muitas coisas que têm vindo contra a minha casa e contra a minha família, mas na minha pobreza de espírito, eu não confio nos meus títulos, eu não confio nas minhas posses, eu não confio no dinheiro, eu não confio nos homens, eu confio no Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. Pobreza de espírito é dizer: Senhor, eu não consigo viver sem Ti. A minha vida é para Ti, minha vida só tem significado em Ti. Somente o Senhor preenche o meu interior. Por isso, cave mais fundo, até você encontrar a rocha. E a rocha é Cristo. Jesus, a palavra de Deus nos ensina, em 2 Crônicas 7,14, o que está escrito lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar. Qual é a primeira condição que Deus coloca para nos atender? Humilhação, quebrantamento, confissão de pecados, arrependimento. Jesus, quando inicia seu ministério público, ele inicia dizendo primeiro: arrependam-se e creiam no Evangelho. Para crer, primeiro precisa arrepender. E Deus, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, e depois ele orar. Não existe oração correta sem humilhação. Não existe oração correta sem quebrantamento. Não existe oração correta sem lágrimas diante daquele que é o autor da vida, daquele que nos criou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, e aí ele orar, e orando, buscar a minha face, e buscando a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados, sararei a sua terra. Pobreza de espírito nos leva à humilhação, que nos leva à oração, que nos leva a buscar a face de Deus, que nos leva a consertar nossa vida. E aí o Deus Todo-Poderoso abre os céus, vem sobre a nossa casa e estabelece na nossa casa o seu reino. Porque é isso que ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Cristo está dominando. Jesus, quando chegou, ele disse: chegou entre vocês o reino de Deus. O que ele estava querendo dizer? Eu cheguei, e aonde eu estou, está o reino de Deus. Segunda, a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículos 12 em diante, que Jesus, quando morreu naquela cruz por nós, ele cancelou todo o escrito de dívida que havia contra nós, cravando-o no madeiro. Ele humilhou Satanás e os seus demônios, expondo-os lá naquela cruz. Ele prevaleceu, ele venceu, ele triunfou. Aonde tem triunfo de Cristo, domínio de Cristo, ali está o reino de Cristo. A sua casa pode ser, em nome de Jesus, já é o reino de Deus.
porque na sua casa há o domínio de Cristo, na sua casa há a pessoa de Cristo, lá o nome de Jesus é invocado, lá o nome de Jesus é glorificado, lá o nome do Senhor é exaltado, porque se na sua casa tem oração, se na sua casa tem louvor, se na sua casa tem clamor, se na sua casa tem submissão, o reino de Deus já chegou na sua casa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém, amados irmãos? Você é alguém pobre de espírito, e por isso o reino de Deus pertence a você. Por isso não desanime, não permita que as circunstâncias adversas roubem de você a presença de Jesus e a bem-aventurança. Sabe o que significa bem-aventurado? Significa feliz. E não é feliz porque está dando tudo certo, e não é feliz porque você tem bom salário. Crente fica desempregado, crente fica doente, crente vai em funeral da família, crente perde pessoas que ama, crente sofre tudo que os outros sofrem. Nós não vivemos numa estufa espiritual, nós não vivemos numa bolha espiritual, nós não somos blindados, não. Mas apesar de tudo que acontece na nossa vida, como aconteceu na vida de Jó, que foi um homem pobre de espírito, um homem reto, um homem justo, um homem bom, um homem que andava com Deus. Aquele homem perdeu seus bens, aquele homem perdeu seus filhos, aquele homem perdeu o respeito da sua esposa, aquele homem perdeu a sua saúde, aquele homem perdeu seus amigos. E lá no capítulo 19 ele vai dizer: não importa, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará em meu favor. Porque alguém que é pobre de espírito sabe quem é Deus e sabe que Ele não mente, e Ele veio trazer vida para nós, e vida em abundância. Por isso que nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Porque se somos pobres, então Cristo pode ser visto na nossa vida, na nossa face, na nossa caminhada. A minha oração por você é que na vida de vocês as pessoas possam ver mais do que vocês, elas possam ver Cristo em vocês. E aonde vocês estiverem, elas possam dizer: parece que Jesus passou aqui. Aonde você passar, passou Jesus. E as pessoas glorifiquem ao nome de Deus por causa da tua vida. Porque os cristãos foram chamados, primeira vez cristãos, em Antioquia. E cristãos, eles foram chamados no sentido de ser cristinhos, imitadores de Cristo. Que as pessoas, ao verem o nosso comportamento, palavras, atitudes e escolhas, elas possam dizer: eu vi Cristo na vida dessa pessoa, na atitude dessa pessoa. Que seja assim, irmão e irmã, e a todos nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, mais uma bem-aventurança. Vamos tratar de viver essa primeiro, para vivermos todas as outras que Jesus tem para nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, nessa noite nós te damos graça, Senhor, porque mais uma vez o Senhor faz o nosso coração arder de paixão e de amor por Ti. Nós viemos nesse culto para dizer ao Senhor: te amamos, Senhor Jesus, e te adoramos nesse lugar, e a despeito das circunstâncias, de tudo que vivemos, não importa, nós amamos o Senhor. Sabemos que a nossa pátria é celestial e que a nossa casa está contigo. E ainda que a gente tenha aflições nesse mundo, problemas nesse mundo, não importa. Porque bem sabemos em quem temos crido. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer cumprir a sua palavra e suas promessas na vida dos pobres de espírito. Senhor, ajuda-nos a sermos verdadeiramente pobres em espírito. Ajuda-nos, Senhor, porque se formos assim, o Senhor vai poder nos usar mais. E sabe, Senhor, nós queremos ser usados mais, porque existem pessoas da nossa família que não te conhecem, mas através da nossa vida elas podem te conhecer. Pedimos a graça da salvação, a graça da reconciliação,
a graça da transformação, pedimos a graça da restituição. Enche-nos, Senhor. Não queremos mais viver para nós mesmos, mas nesta noite dizemos: a minha vida é tua, os meus planos eu já deixei, os meus sonhos eu já abandonei, os meus projetos eu já rasguei. Eu quero os teus sonhos, eu quero os teus planos, Senhor, eu quero os teus projetos. Como disse o apóstolo Paulo: não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Ensina-nos a ser humildes como o Senhor foi. O Senhor disse: eu sou manso e humilde de coração. Ensina-nos, Senhor. Queremos ser mansos e humildes de coração como o Senhor é.